Vem, Senhor Jesus. Vem com a tua graça sobre nós. Vem, Senhor Jesus, e aumenta a minha fé, a nossa fé. Eu creio, Jesus, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Vinde em auxílio à fraqueza da minha fé. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre o nosso trabalho, sobre as nossas intenções. Ilumina o nosso coração. Iluminando o nosso coração, dai-nos conhecer a nós mesmos. Dai-nos conhecer pela graça do Cristo em nós, todas as nossas fraquezas, o nosso temperamento, e conceda-nos o dom do arrependimento, da contrição de coração. Porque nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Cremos que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Cremos no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai. Conceda-nos, Espírito Santo, penetrarmos nas profundezas de Deus. Conceda-nos a humildade de pedir perdão pelos nossos pecados e de não querer nunca mais pecar. Vem, Espírito Santo. Enquanto nós pedimos, vem, Espírito Santo, nesse desejo de não pecar, de não cair em nenhuma fraqueza. Conceda-nos a graça de nomear os nossos pecados e confiar no perdão de Deus. Você também pode nomear os seus pecados agora. Quantas vezes não temos clareza e não sabemos nomear as nossas fraquezas? Sabemos que temos fraquezas, mas não sabemos dar nomes a elas. E o Espírito Santo nos concede isso, de dar nomes, de vir à nossa mente no que nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque confiamos na vossa divina misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Eu confio na minha transformação interior. Eu confio na transformação do meu temperamento. Eu confio que o Senhor mesmo, pela graça do Espírito Santo, vai me concedendo ser criatura nova a cada dia. Aqui neste Amor Vencerá. Nesse momento, na idade em que eu me encontro, e peço a graça da perseverança, da constância, da coragem. Peço a graça de me desvencilhar das amarras do pecado, das amarras do demônio, dos espíritos malignos, das trevas que querem me dominar. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre os jovens que estão orando conosco. Quantas tentações, quantas armadilhas o demônio e a própria carne arma para os jovens, para nós adultos, para as criancinhas. Conceda-nos, Senhor, ser firmes e resistentes a qualquer tentação. E dai-nos, Senhor, dai-nos o Teu Santo Espírito, para que possamos dizer não a toda forma de pecado. PHN, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Nós oramos por você na nossa barquinha de oração.
Você que está aqui, você que mandou o seu e-mail, sua fotografia, seu bilhetinho. Você que no silêncio nem sabe pedir oração. Tal é o estado que você está, quem sabe na depressão, no isolamento, perdeu um ente querido. Seu coração não entende o que você passa no momento presente, o porquê de tantas coisas. Nós aprendemos não perguntar o porquê, mas o para quê, Senhor. Para que esta situação? Para que, Jesus, esse sofrimento? Em que direção o Senhor me leva? Em que direção o Senhor quer conduzir a minha família? Para que esse momento da minha vida? Da mesma forma, você que está conosco, pode mandar por SMS o seu pedido de oração, o seu testemunho, o seu louvor. Basta ligar para nós, 49 400. E quando você for escrever a sua mensagem, põe as letrinhas CN. Põe a sua mensagem e ligue 49 400. Da mesma forma, por telefone, você também pode fazer o seu pedido de oração. 0 operadora 12 3186 2600, ou para o amor vencerá @cançãonova.com. E agora nós pedimos, Senhor, dai-nos ouvido de discípulos. Peça isso. Jesus, dai-me ouvidos de discípulo. Eu quero ter ouvido de discípulo. Conceda-me esta graça. Tira de mim toda distração. Afasta de mim todo sentimento de incredulidade, de frieza espiritual. Dai-me a graça de acreditar na sua palavra. Eu tenho pedido muito isto para Jesus. Jesus, dai-me a graça de confiar na sua palavra, de pôr fé na sua palavra. Mesmo que eu tenha ouvido a sua palavra já muitas vezes, arranca de mim o espírito de orgulho, do desprezo da sua palavra, da Sagrada Escritura, dizendo, isso eu já conheço, isso eu já ouvi. Não, Senhor, renova a minha fé, renova o meu ardor missionário, renova a minha conversão, Jesus. Eu não posso, Senhor, dar continuidade à minha vida cristã, morna, indiferente, só fazendo as minhas práticas espirituais, de ir à missa aos domingos, ou até durante a semana, de orar o terço, de estar diante de Jesus sacramentado, e tantas outras formas de práticas espirituais, mas não ter o ardor da alma. Mas mesmo, Senhor, que eu esteja vivendo a aridez espiritual, que é próprio do caminho cristão, do caminho em direção a Jerusalém Celeste, mesmo que eu esteja passando pelo deserto, na minha vida espiritual, pela noite escura, mas conceda-me, Senhor, a graça da esperança, da fé, da caridade, do amor supremo, de confiar contra toda a desesperança. Eis-me aqui, Senhor, eu Luzia rezando. E como discípula eu escuto a Tua palavra. De São Marcos, capítulo 6. 45 e seguintes. Na tradução da CNBB, eu estou com o Evangelho e os Salmos aqui nas minhas mãos. Jesus anda sobre as águas. Vamos pedir a graça de ouvir esta palavra como discípulo, como se fosse pela primeira vez.
Porque Deus, o Espírito Santo, tem o poder de fazer isto. Jesus manda os discípulos entrarem na barca e ir à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Depois de o despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário, nas últimas horas da noite, foi até eles andando sobre as águas e queria passar adiante. Quando os discípulos o viram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados. Mas ele logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. É a palavra de Deus para nós.